Olá, bom dia! Aqui estamos mais uma vez para mais esse evento aqui relacionado com a qualidade, a boas práticas laboratoriais. Ou se você preferir, de laboratórios, boas práticas de laboratório. Aqui nós vamos tratar principalmente os pilares de conformidade, de segurança e excelência técnica. Isso daqui realmente é um ponto-chave para muitos laboratórios. E principalmente eu gostaria de salientar que nesse primeiro momento nós vamos trabalhar relacionando as questões do nosso desenvolvimento. Temos aí um desenvolvimento há mais de 20 anos trabalhando em laboratório, e aqui a gente vai apresentar algumas características que esses laboratórios hoje precisam evoluir no sentido de excelência técnica. Quando eu falo excelência técnica, não é desmerecendo nenhum profissional, mas sim superando as expectativas, principalmente de quem procura o seu laboratório, quem procura a sua instituição. E principalmente todos os detalhes de desenvolvimento dentro da sua organização, ele vai ter um profissionalismo exemplar. É disso que eu falo. Vamos lá, então, vamos iniciar esse processo. Nós temos aqui as boas práticas. Normalmente, quando eu vou fazer estudos de pesquisa, quando nós vamos falar de testes, e é muito voltado para a área relacionada com a área analítica. Porém, 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 se o laboratório, seja ele de calibração ou de ensaios como um todo, podem tirar proveito dos tópicos que nós iremos trabalhar aqui. E justamente aplicar isso dentro da sua organização, do seu laboratório, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Hoje, a Jasmetro, nós temos distintamente três serviços: auditoria, consultoria e treinamentos. Treinamentos online, treinamentos em company, treinamentos híbridos e principalmente levando experiência técnica para as organizações, tá ok? Um outro ponto que nós levamos em, em mente, e principalmente no nosso dia a dia, é o know-how trabalhado em diversas organizações, ou seja, desde montadoras até laboratórios pequenos, para verificar a dimensão do nosso trabalho nesses últimos 16 anos aí, como Jasmetro. E eu, Joel Alves da Silva, estou aqui para desenvolver todo esse trabalho junto a vocês com a experiência de mais de 30 anos. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Os benefícios da boa prática laboratorial, ou boa prática de laboratórios, o BPL. Primeiro, avaliar requisitos de acordo com a adequação de desenvolvimento. Esse é um ponto-chave. Puxa vida, requisitos é obrigatório. E, principalmente, quando nós estamos falando de algum laboratório que faz teste, pesquisa, algum tipo de estudo específico, ele tem que pensar o que está previsto dentro dessa característica. Depois, como que eu desenvolvo a informação laboratorial dentro da minha organização? Como que funciona a comunicação? Olha, em certas situações, a comunicação dentro de laboratórios é muito deficitária. O que seria esse muito deficitário? Os níveis, de acordo com a quantidade de laboratórios que a empresa tem, ela não transforma isso como uma comunicação mais efetiva.
de uma maneira muito mais horizontal. Existe essa comunicação vertical que, porventura, pode ter o que a gente chama lá de telefone sem fio. Quem nunca brincou de telefone sem fio, né? Então, essa é uma condição que precisa ser modificada para facilitar a informação laboratorial em todos os níveis. Inclusive, verificando as características de solicitação de algum serviço de estudo, de análise, de medição. Como que o nosso cliente enxerga isso? Esse é um ponto-chave. Um outro ponto-chave qual que é? É se o meu fornecedor entende as exigências que eu tenho como necessidade informar para ele, para que ele atenda às minhas necessidades. E ponto. Para quê? Para que a gente possa ter, por exemplo, a confiabilidade do nosso processo. Se eu não tenho confiabilidade nos meus resultados, não adianta nada. Fecha as portas. Fecha as portas. E é muito claro o BPL, quando nós levamos em consideração pontos muito importantes. Primeiro, todo mundo, ou todas, todo mundo é muita coisa, né? Eu posso dizer assim, todos da organização sabem da importância daquele tipo de estudo, daquele teste, daquela medição, daquele ensaio. Todos sabem para que é. Qual o nível de importância que a gente vai colocar dentro desse processo? É esse o ponto. Às vezes a pessoa está no automático. Às vezes o técnico, o engenheiro, o analista, o químico está no automático. Ele não sabe qual que é a importância que vai ter para a sequência das atividades. E que aquele resultado para ele, ou para a organização que vai apresentar o resultado, é altamente significativo. Ou seja, todas as atividades dentro da organização são importantes. Porém, todo mundo sabe do que se trata. Um outro ponto que nós levamos em consideração aqui é o desenvolvimento da validade dos resultados. Como nossa organização garante a validade dos resultados? E se houver questionamento relacionado com os resultados que foram previamente estabelecidos, como que eu garanto que os meus resultados são confiáveis? É isso que nós estamos levando em consideração aqui. Esse é o ponto-chave. É nisso que eu tenho que começar a balizar o meu processo para que haja uma característica de desenvolvimento de tal forma e, principalmente, não afete a confiança do meu resultado perante o meu cliente. Esse é um ponto que nós levamos em consideração, que é altamente significativo. Outra coisa que nós levamos em consideração também é como que funciona o sistema de gestão do seu laboratório. Puxa. E olha, nós estamos falando ainda em benefícios. Não chegamos nem na metade. Ou seja, nós temos aí um desenvolvimento bem grandioso. E quando nós ministramos esse treinamento junto aos laboratórios, nós fazemos um tour pelo laboratório. E pela expertise que nós temos, quando vamos diretamente às questões relacionadas, aí a coisa muda de figura. Outro ponto que é muito interessante da questão relacionada com as características do sistema de gestão, como que está o seu sistema de gestão, é como que a sua organização trabalha a aderência dos procedimentos que eu tenho com as normas.
Todo mundo está interagindo corretamente? Quanto que você, dono de laboratório ou diretor de laboratório, investe na competência dos seus colaboradores, funcionários, operadores? Que nome que você dá? Você começa por aí. E eu falo para você, de uma maneira geral, quantas horas por ano o seu colaborador realiza de treinamentos para a sua organização? E o quanto ele traz de benefícios, aí já cobrando a competência, né? O quanto ele traz de benefícios para a sua organização. Então, existe, mesmo aqueles mais experientes precisam sentar numa cadeira de treinamento para justamente evoluir e ganhar novas experiências, para trazer benefícios para a organização. E olha, eu não estou falando de questões relacionadas a, vamos colocar, vamos só ter treinamento interno. Às vezes, esse treinamento interno está tendencioso. Não vai trazer um benefício a curto e médio prazo. Existem situações que eu preciso fazer com que algumas pessoas, pelo menos algumas pessoas chaves da organização, tenham um nível de treinamento altamente eficiente. É isso que eu quero dizer. Um outro ponto é fazer com que a eficiência do trabalho dentro da organização seja altamente eficaz. A eficiência. Então, por exemplo, quanto tempo na hora que eu vou fazer uma determinada atividade, eu tenho o início e a saída. E aí eu coloco um desafio. Vamos supor agora que você demore para terminar determinados tipos de ensaios, determinadas medições, ou até mesmo para quem trabalha com calibração e ensaio, vamos supor que o tempo mínimo seja 5 horas. 5 horas. 5 horas. Para aqueles tipos de estudos que você não precisa vir à noite ou fazer um estudo mais extenso. Vamos pensar em 5 horas. Esse é o tempo mínimo. Quanto tempo a mais você está gastando para fazer esse mesmo teste? É a sua eficiência dentro da sua organização. Se, por exemplo, vamos pegar outros exemplos. Eu estou fazendo um ensaio de impacto. Vou fazer um ensaio de dureza. Vou fazer um ensaio de compressão, de teste de compressão. Vou fazer qualquer outro tipo de ensaio, ou até mesmo uma calibração. Eu vou ter um tempo mínimo. Só que o tempo mínimo é desde a preparação até a conclusão. Quanto tempo vocês estão gastando? É isso que a gente está falando de eficiência. Porque muitas das vezes tem laboratórios que, para fazer um ensaio, uma calibração, uma medição como um todo, demora no mínimo o dobro. E esse mínimo mais o tempo que é adicionado gera um custo para a empresa. Essa eficiência ela é medida muitas vezes e em muitos laboratórios não é medida. É onde a empresa, o laboratório perde. Perde em eficiência, ok? É disso que eu falo. Ah, tem que haver a mesma preocupação dentro de um laboratório como se tem, por exemplo, na indústria automotiva. Os tempos eles têm que ser altamente pontuados, porque esse tempo, na hora que eu determino custo,
custo de medição, ensaio, calibração ou qualquer outra tipo, qualquer outra relação do serviço, esse custo já está mencionando, por exemplo, o tempo que vai ser gasto. E é justamente que eu não posso extrapolar. É onde tudo que nós levamos em consideração, por exemplo, no procedimento, no ambiente, no técnico, no padrão que eu estou utilizando, se é MRC ou não, se é um padrão materializado ou não, e também a amostra, ou a peça, ou até mesmo o instrumento, se vocês irem para o lado de calibração. E aí? Como que eu relaciono tudo isso? Como que eu vou medir a eficiência? Alguns laboratórios podem tender somente ligar o botão do automático e vida que segue. Tá? Então, esse é um ponto que nós estamos falando particularmente da eficiência e que muitos laboratórios não aumentam nem a capacidade de realizar a mais e acabam perdendo o fôlego por conta de não mensurar tudo isso. Lembrando, mensurar, medição. Quem não mede, não melhora. Quem não mede, não gerencia. Ou seja, tudo isso está na mão da gerência, da diretoria. Esse é o ponto-chave. Um outro ponto que nós levamos em consideração aqui também, qual que é? Primeiro, gerenciamento, né? Eu falo assim, ó, gerenciamento, eu estou falando de risco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. E gerenciamento para também ter oportunidades de melhoria. Só nesses primeiros minutos aqui, só nesse slide, já foram vários insights. Vários. E eu posso te dizer o seguinte, nós iniciamos um projeto ontem numa área totalmente distinta. E houve um ganho de desenvolvimento excepcional, colocando ferramentas e tecnologia, falando de uma maneira bem clara, onde as pessoas se surpreenderam com um nível de desenvolvimento. E olha, foram 8 horas. 8 horas mapeando o processo, como você está vendo nessa figura aqui do lado superior direito. Nós mapeamos o processo e pontuamos uma série, inúmeras melhorias, inúmeras. E olha, não entrei em detalhe, porque essa é a primeira fase. Teremos aí pelo menos mais 4 fases pela frente. E só nesse primeiro momento a gente já colocou várias melhorias. Entenderam a lógica? Quando eu falo de gerenciamento de risco, eu tenho que conhecer todas as atividades que a minha organização tem. Não adianta nada eu querer, por exemplo, fazer análise de risco ou gerenciar o risco sem conhecer como que é cada etapa. É algo surreal. E tem alguns laboratórios que nós fazemos a auditoria, por exemplo, que quem operacionaliza a gestão de risco nem conhece. Olha, nós temos uma planilha aqui, ó. Isso não é gerenciamento. Isso não é gerenciamento. E quando eu falo para você mapear o processo, conhecer cada etapa das atividades e, ao mesmo tempo, fazer uma análise crítica de cada atividade, nossa, é muita.
tem muita coisa. E é justamente o que eu falei logo no começo aqui. Logo no começo. Qual que é o nível de engajamento dos seus colaboradores perante essas questões que nós falamos até agora? Eu poderia falar só de BPL só nesse slide. A gente vai longe. E se deixar, vai o dia inteiro. Então, é isso que eu costumo dizer junto aos meus clientes para que a gente possa evoluir a níveis de competitividade altamente eficiente. Tem laboratórios que nós interagimos com esse processo, com esse desenvolvimento, e o ganho dele já foi de pelo menos 30%. Isso há 3 anos atrás. Não pensa que é só, vamos fazer um curso. Não. Existe uma programação, um gerenciamento para evoluir durante o processo. É como se você fosse, por exemplo, emagrecer 2 quilos. Não adianta nada você fazer, hoje eu não vou comer, amanhã depois eu não vou comer, ou vou fazer uma série de exercícios, e não vai adiantar. Não vai adiantar. Você não consegue manter isso ao longo de um ano. E só fazendo hoje, pontualmente, tá? Pode ter pessoas que conseguem fazer isso, que já tem uma característica pessoal e corpórea que emagrece fácil e se mantém fácil. Não vai mudar significativamente a pesagem. Porém, tem outras que vão ter muita dificuldade para perder 500 gramas. E fora outras coisas. Entender essa lógica? Então, esse primeiro momento que nós falamos agora para vocês, ele tem em vista principalmente fazer esse alinhamento em todo o processo dentro da organização. Todo o processo. Vamos seguir em frente. Vamos lá, dando sequência aqui. Espera aí. O nosso foco hoje, práticas do dia a dia, para principalmente confiabilidade dos resultados. Interface com a BPL, com a ISO 9000, com a 17025, com a NR12, que é a parte de segurança. E como a cultura organizacional e a rotina das atividades dentro do seu laboratório podem contribuir significativamente na evolução desse processo. Poxa, tem tudo isso? Tem tudo isso. E olha, eu vou falar ainda mais. Quando a organização coloca em mente que o benefício vai ser ida e vinda para os profissionais, ele às vezes não enxerga. Às vezes ele não acredita. Só que, como eu falei para vocês, tem organizações que eu estou há mais de 5 anos. A evolução do laboratório foi altamente significativa. Altamente. Sem contar na redução de custo. A redução de custo foi altamente significativa. Tendo em vista, principalmente, pontos que nós vamos discutir aqui. Pontos que nós estamos falando até o momento. Só que eu tenho que prever a evolução das pessoas que estão trabalhando junto à organização. Porque não adianta nada. Vamos supor, tira todas as pessoas do laboratório. Tira todas as pessoas do laboratório. Aí vem a pergunta: esse laboratório vai funcionar?
Não, vai ficar parado. E a evolução das tarefas, das atividades que nós temos dentro da organização depende de quem? Dessas pessoas. Se ela tem competência técnica para poder realizar as tarefas, a eficiência, como nós dissemos agora há pouco, a eficiência do laboratório vai ser altíssima. Altíssima. Num campeonato de futebol, de vôlei, você quer ser o segundo colocado, terceiro, quarto, quinto? Lógico que não. Você quer ser o campeão, campeã. É nesse ponto que eu falo de cultura organizacional e a rotina. Tudo isso que nós vimos aqui em cima, ó, práticas relacionadas com a confiabilidade, normas, a interface, essa questão de interface, essa questão de aderência às normas é obrigatório. Primeiro ponto, todo mundo conhece quais são as exigências relacionadas com as normas que eu tenho que seguir. Se for ir a fundo, tem pessoas que não têm um desenvolvimento satisfatório, vamos falar assim, satisfatório, porque a empresa nem investe em treinamento. Aí passa uma auditoria, pum, não conformidade. Aí passa outra auditoria, outra não conformidade. E ano após ano, a mesma não conformidade, no mesmo processo. Até quando? E quando eu falo de cultura organizacional, nós estamos falando, por exemplo, de eu ter uma auditoria amanhã ou depois, daqui uma semana, e a empresa está no automático, normal, pode vir auditoria. Qual que é o resultado? 2, 3, 5 não conformidades no máximo. No máximo. Tem laboratório que tem mais de 20. Para um pouquinho, pessoal. Falta gerenciamento no que tange a competência das pessoas. Passou de 2 dígitos, é treinamento. Ah, e se eu tiver 11, 12, 13? Invista em treinamento. Invista em treinamento. Porque esse é o foco principal dentro da organização. Ou seja, qual que é a aderência do meu laboratório perante a norma? Tem laboratório que nem tem treinamento. Bom, mas isso é outra questão. Vamos lá, seguir em frente. Vamos fazer umas perguntinhas aqui, algumas enquetes. Essa é a parte que eu gosto. Primeira coisa, vamos para a primeira enquete aqui. Você confia plenamente nos resultados gerados pelo seu laboratório? E aí? Você confia? Olha, isso daqui dá muito pano para manga. Você confia nos resultados do seu laboratório? Esse é o primeiro. Me dá uma nota de 0 a 10. Outro ponto, outra enquete. Sua equipe sabe identificar e controlar os riscos técnicos que comprometem a credibilidade dos ensaios ou calibrações? Pode ser E aí, tá? E aí? Sua equipe sabe identificar? Aqui eu vou falar assim, a maioria não conhece. Tá tudo na área da qualidade. Ou seja, está centralizado. É esse o ponto que eu costumo dizer para justamente evoluir no sentido de ter um resultado significativo. Vamos para a próxima. Seu laboratório é reconhecido por aplicar boas práticas que geram excelência e segurança nos processos?
Aqui é outra questão, mas eu posso dizer que a maioria atende, tá? Então esse é um ponto próximo de 10 aí para a maioria dos laboratórios, tá? Pelo menos os que eu já visitei. Outra, como a confiança nos resultados laboratoriais é construída? Você sabe dizer? Por onde eu começo? Por onde que eu inicio toda essa base de confiança? Existe uma sequência, tá? Então, seria primeiro você ter uma base normativa para essa característica que você quer fazer uma análise, para avaliar o resultado. O resultado está baseado em 5 pontos importantes, que eu já mencionei, né? Quando eu estou falando de resultados, nós estamos falando, por exemplo, de ter um procedimento que é ou que está aderente à norma. Segundo ponto, qual que é? Segundo ponto. Então, nós temos lá, primeiro, procedimento aderente à norma. Segundo ponto, o ambiente, o meio ambiente ou laboratório controlado. Terceiro ponto, o técnico, analista, engenheiro, tá preparado, tá treinado, ele entende do que está fazendo. Quarto ponto, o equipamento que eu estou utilizando para poder coletar os resultados do padrão. E quinto, a amostra, ou a peça, ou o instrumento. Dependendo da sua aplicação, né, vai para um ou outro resultado que eu vou agora para vocês. Então, ou seja, eu tenho lá, só para fazer uma confirmação, só para repetir, procedimento, ambiente, a, o técnico, o padrão utilizado e o objeto de análise. Pode ser peça, pode ser a amostra ou pode ser instrumento. Lembre-se que essa questão está sendo incluída no sentido de que depende muito do seu ramo de atividade, tá? Então esse é um outro ponto, ok? Nós vamos falar agora sobre termos e definições. Então, a boa prática de laboratório, ela tende a abranger um processo completo, que não é ou não está envolvendo um processo clínico, tá fora, relacionado à saúde e segurança, ok? Porém, eu tenho que planejar, tenho que desenvolver, tenho que monitorar, registrar, arquivar e relatar. Quando nós falamos que é, a- essa, essas boas práticas de laboratório têm envolvendo segurança, NR e o próprio requisito da BL, ele tem a ter essa característica relacionada com a certificação que vai ser colocada, tem que ter principalmente os princípios do BPL. Para olhar cada princípio relacionado com a característica de equipamento, ambiente, entre outros requisitos, eu tenho dentro da própria dentro do próprio site, né, do Inmetro, toda a documentação necessária para poder verificar o que abrange cada ponto que nós vamos discutir aqui. Ok? Que pontos são esses? Ó? Esses pontos são esses aqui. Ó. A definição, a história, a definição e por aí vai. Equipamentos. O ponto mais prático aqui, ó, da estrutura matricial seria a organização, como funciona, né? A matriz de competência, a matriz da organização, desde a diretoria até, propriamente dito, a base de todas as atividades da organização. Se tem várias unidades ou não. A parte de equipamentos, materiais e reagentes. Isso é muito importante. Ou seja, quais são os equipamentos relacionados com a medição propriamente dita nos laboratórios. Material de referência, material MRC, material de referência certificado. E propriamente a questão relacionada a reagentes.
como que funciona toda essa questão. Porque nós temos aí as situações relacionadas com equipamentos, desde o recebimento, o manuseio, o armazenamento e como que eu aplico ele ou como eu trabalho com ele no dia a dia. Quais são os cuidados? Aí entra a segurança. Então, são algumas situações, por isso que eu falei que esse web trabalha muito a partir de segurança, conformidade e excelência técnica. Outro ponto que nós temos aqui seria a substância teste e a parte de sistemas teste. Como que funciona essa sistemática? Como que eu conduzo os ensaios como um todo? Como que eu garanto a qualidade? Olha, eu estou falando como que eu garanto a qualidade nos procedimentos, no ambiente, nos técnicos, nos padrões e nas amostras. Não basta falar, garantia da qualidade. Eu só vou tratar de controle de documentos. Está errado. Pessoal, tem que ter uma interação. Tem que ter uma equipe para poder fazer todo esse trabalho, desenvolver, monitorar. Monitorar. Senão não adianta. Então ele está sendo. Bom, vamos deixar para lá os comentários, né? Continuando aqui a agenda mestre é o cronograma. E a questão relacionada aos procedimentos operacionais e gerenciais. Ou seja, o gerencial é a questão de relatório, é questão de verificar os indicadores. E lembrando, depois eu emito o relatório final relacionado com a característica das boas práticas. Olhando numa amplitude ainda maior, né, eu tenho que pensar nos recursos humanos ou competência. A questão de descarte de afluente. Por exemplo, eu tenho muito material químico dentro do laboratório. O que eu tenho que fazer? Descarte. Vai ser no ralo, na bacia do banheiro? Então, eu tenho que ter um cuidado porque como que funciona o sistema de descarte do seu laboratório? Não é pura e simplesmente colocar no ralo. Tá? Então tem essa situação que quando fala de segurança, tem reagentes, tem produtos que são altamente problemáticos. E se eu não tiver, por exemplo, um desenvolvimento, uma expertise, um sistema de gestão para esse tipo de processo, não adianta nada. A questão de fornecedores também, ou sistemas computadorizados, né? Ou seja, hoje a estruturação depende muito da tecnologia da informação da sua organização. Só que eu tenho que prever algumas coisas que são muito, muito práticas. Tá? Então, existem várias situações que podem ser desenvolvidas. Você quer melhor? Eu tenho melhor. Mas primeiro eu tenho que conhecer como que funciona o seu trabalho. Então tem essa questão também. Os fornecedores. Fornecedores, principalmente que impactam no resultado da sua organização, tem que ser definidos critérios, tem que ser homologados ou qualificados, como você chama melhor. Depois tem que fazer uma inspeção de recebimento para verificar tudo de acordo. Porque quando fizer a liberação, conforme os seus critérios, já era. Tá? Então tem essa questão também. A questão, nós falamos aqui da arquivamento de registros e armazenamento de materiais, ele está altamente envolvido com a qualidade.
E principalmente armazenamento de materiais está envolvendo com o descarte de afluentes também. Efluentes, né? Nesse ponto, nos exercícios, estudos, a norma, a da norma 1725, eu falo que a gente tem que pensar no seguinte aspecto, né? Primeiro, como que funciona a questão de confiabilidade e parcialidade? Como que funciona a organização, burocraticamente falando? Desde a parte documental da organização, a documentação, a hierarquia, o escopo e principalmente as responsabilidades definidas pela organização. Depois nós temos a parte de requisitos de recursos, que envolve a parte de pessoal, condições ambientais, equipamentos e rastreabilidade. A parte do requisito técnico, nós temos a parte de venda, e a parte de recursos, né, tem a questão de compras, né, que é o 6.6 da norma. O requisito 7, que é a parte de recursos, nós temos aí a venda e toda a parte de metodologia, né, desde a definição da metodologia normas já definidas, né, então, particularmente na parte de BPL, tem muitos treinamentos para poder fazer esse desenvolvimento e entre outras normas particulares relacionadas com Eurachem e mais outras normas que são previamente definidas, tá? A parte de reclamações, a parte relacionada com validade de resultados, ensaio de proficiência, a parte relacionada com manuseio, a parte relacionada com requisitos técnicos, registro técnico, né? E, por fim, reclamações, trabalho não conforme e controle de dados e gestão da informação. Essa é a parte técnica que a gente leva em consideração. E tem um ponto que é chave, né? Se o seu laboratório aplica-se com a BPL e desde a amostragem, existe o requisito para amostragem também, ok? Faltou mais algum? Acredito que não. E a parte de requisitos de gestão do laboratório, né? A parte de requisitos de gestão, nós temos desde a documentação como um todo, onde entra controle de documentos, registro, política da qualidade e objetivos da qualidade. Depois nós entramos aí na parte relacionada ações para abordar riscos e oportunidades, ações corretivas, auditorias internas e análise crítica pela gerência. Então, dentro desses requisitos normativos, a sua organização está ok? Está entendendo bem? Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente costuma dizer que é muito crítico. Sua equipe está engajada para todos esses requisitos? Poxa, não, peraí. Vamos pensar no seguinte. A parte técnica é a parte técnica, ou seja, ele sabe como ele está engajado dentro da organização. Existe plano de carreira? Não, pô, João, nós temos 3 funcionários. Tá bom. E para quem tem mais funcionários? Existe, como que você retém os seus colaboradores? Porque tem laboratório que por R$ 100 ou menos, você perde um técnico que investiu significativamente. Tem outros laboratórios que não encontra nem técnico para trabalhar. Por quê? Às vezes o salário que é oferecido é vergonhoso. Não precisa dizer mais nada, né? Então são situações que
a gente tem que levar em consideração porque nessa parte de garantia da qualidade entra pontos altamente importantes. E tudo aqui que nós já falamos aqui, ó, nós trabalhamos dentro dos treinamentos que a gente executa, né? Rastreabilidade metrológica, fornecedores, instalações, procedimentos, sistema. Ou seja, aí a gente já entra no foco do laboratório. Esse é um ponto muito levado em consideração porque muitos laboratórios querem evoluir e automaticamente evoluem significativamente. As instalações, quando nós falamos de instalações, pessoal, é como se você entrasse num shopping, num supermercado grande, como esses atacadistas. Está tudo organizado. Você quer, por exemplo, uma farinha de trigo, por exemplo, um café, uma bebida. Você já tem tudo identificado. As lojas, eu já tenho o mapa das lojas dentro de um shopping, por exemplo. Ah, você quer ir na loja X, na loja Y. Normalmente, quando é a primeira visita, você pode ter lá um mapa para você se localizar. Mas para quem gosta de passear no shopping, aí faz um tour completo. Mas é isso que eu falo para vocês. Como que está hoje as suas instalações? É fácil identificar? Elas estão boas a nível de a parte elétrica, a parte de instalação de infraestrutura, ar-condicionado não está falhando. É isso que a gente fala. É isso. Eu já cheguei em empresas que ah, os donos falaram assim, ó, pô, já, aqui é o nosso laboratório. Eu falei assim, não. Pô, já, a gente quer fazer acreditação, né? Então vamos mudar tudo. Como assim, ó? Vamos mudar tudo, vamos transformar isso em laboratório. E ele deu 3 espaços para eu poder fazer a avaliação. Eu falei assim, ó, é o seguinte, se você fizer nesse local, você precisa fazer isso, isso, isso. Foi feito. Ele gostou tanto da ideia que, na sequência dos trabalhos, ele foi auditado por um enorme fornecedor, a nível Brasil e mundo. Ou seja, quando esse cliente foi até a empresa e viu o laboratório totalmente estruturado, foi formidável. E ele foi elogiado. Agora eu confio no seu trabalho. Olhando por essa ótica, como está as instalações da sua organização, do seu laboratório? Estão de acordo? Está bonito? A infraestrutura, a parte elétrica, ar-condicionado, está dentro das características mínimas estabelecidas por norma? E é isso, turma. Não é querendo exigir, não é o Joel que vai exigir, é a norma. Tá? Então, esse é um ponto que eu levo em consideração também nesse processo. Outro ponto que é bem interessante também nesse desenvolvimento é influenciado principalmente na questão que abrange equipamentos. Como que você gerencia, como que você trabalha na manutenção dos equipamentos que você tem relacionamento quase que íntimo, né? Que você fica no laboratório onde você manuseia esse equipamento diversas vezes ao dia, ou não, né? Como que é? Como que você trabalha nesse sistema?
Como que funciona a questão relacionada com a parte de validação? Desde, desde a coleta, como que você valida os resultados e principalmente como que você gerencia alterações, o backup e outras questões relacionadas de acordo com o tipo da sua atividade. Por quê? Se eu for em um laboratório A e for no laboratório B, os sistemas são diferentes. Então, e vai existir a particularidade entre um e outro. Não adianta nada. De repente, em um laboratório, eu tenho tudo no software. No outro laboratório, eu tenho tudo lá da Microsoft. No outro laboratório, está tudo no Google. E aí? Existe diferença? Lógico que existe. Então, tem situações que eu posso determinar no modo de ter uma performance melhor. Tá? Então, esse é o ponto-chave quando a gente fala de sistema computadorizado. E por último, materiais, reagentes, soluções, como que funciona? E a gente vai muito mais além, tá? Que é o próximo slide. Que como que funciona desde a preparação até a rotulagem? Esse é um ponto-chave que nós devemos ter em mente como que funciona todo esse processo. Então, em um laboratório que nós demos um treinamento há pouco tempo atrás, toda a sistemática era confiável. Desde a amostragem, uma preparação. Essa preparação dependia de vários fatores antes da análise propriamente dita. Separação, estufa, análise. Depois da análise vem as características de resultados. Existe uma série de variação que eu tenho dentro desse processo. Tá? Na sequência, nós temos o que nós falamos há pouco tempo atrás. Aí. A parte relacionada com o recebimento. Como que funciona o recebimento do seu laboratório? É bom? É ruim? Precisa melhorar? A mesma pergunta vai para manuseio, para amostragem e para armazenamento. Como que você assegura que toda a parte documental, as evidências, está seguindo o procedimento? Esse é o ponto. Como que você garante que o resultado que você extraiu da sua análise, ela é confiável? Aí vai de encontro o que nós falamos lá atrás. O quanto é confiável o resultado do seu laboratório. Depois a questão relacionada também com a amostragem. Chegou uma amostra agora. Como que funciona? Toda a preparação, né? Mas antes de tudo isso vem como... Porque muitas das vezes chegou uma amostra agora, né? Como que eu vou fazer todo o armazenamento dessa amostra até a análise dela? É esse o ponto-chave. Às vezes eu não tenho nem esse recurso. Eu vou deixar numa estufa, vou deixar no freezer, aqui temperatura, quais são os controles que eu vou colocar, e etc, etc, etc. E a questão relacionada com os recipientes que eu vou ter dentro da minha análise. Eu vou ter a identificação, uma data de validade e as características relacionadas com as instruções que eu vou executar. Ok? Poxa, João, precisa tudo isso? Não só isso, como muitas outras coisas, que aqui eu estou colocando uma brevidade de informações, porque esse curso, na verdade, abrange no mínimo 16 horas. No mínimo 16 horas. Ou seja, eu tenho
série de informações que precisam ser melhor ou melhores desenvolvidas de acordo com as suas instalações. Outro ponto que nós colocamos aqui é o que eu relacionei pouco tempo atrás aí, em função se você quer ir numa loja. Ou seja, eu tenho as situações relacionadas com as localidades, bancada, laboratório ABCD, etc, etc, etc. E no que abrange tudo isso, ó, eu tenho a característica de dimensionar o risco que eu tenho para cada ambiente, para cada tipo de análise que eu tenho. Tá? Então tem essa questão também. Um outro ponto que nós levamos em consideração é o procedimento operacional, padrão, que é o POP. É muito comum o POP, mas você pode colocar outro nome, né? Eu normalmente utilizo o PRO, que como é procedimento PRO. Mas você pode colocar o nome que você desejar. Isso não é obrigatório. Mas eu tenho que seguir algumas regras, né? Então, nesse ponto, nós falamos aí que existe, ó, o objetivo do procedimento, a abrangência, as referências, algumas definições que porventura pode ter, como sopa de letrinhas, né? O que que é MRC? Material de referência certificado. As, tem alguns laboratórios que colocam a responsabilidade, que não é obrigatório deixar dentro do procedimento, e o desenvolvimento das atividades junto com os anexos. Entenderam a lógica? Procedimento operacional padrão é basicamente isso. O que difere? Mas meu laboratório trabalha diferente do que você informou. Não tem problema. Aqui é só uma sugestão. E no mínimo tem que ter isso aí, ó. Objetivo, abrangência, referência, definição, o desenvolvimento e os anexos atribuídos a esse procedimento operacional padrão. Ponto. Ponto. Esse é o mínimo. O que você tem a mais, e aí é outra história, tá? Eu coloco alguns cuidados que são colocados dentro dos procedimentos operacionais padrão por conta da dupla interpretação. Então, num determinado procedimento fala uma coisa e no outro procedimento fala totalmente o contrário. Isso já é uma não conformidade. Então, esse é uma problemática dentro do que tange a questão de definição de procedimentos, tá? Um outro ponto que eu falo também, que a gente costuma dizer, que o BPL também está em conjunto com outras características, né? E quando se falou de segurança, eu tenho que pensar no trabalhador. Como eu falei, se não tem nenhuma pessoa dentro do laboratório, eu estou mais tranquilo. Talvez nem funcione. Futuramente eu posso colocar até robô. Ele vai executar a tarefa sem precisar ir ao banheiro, tirar férias, ter salário, coisa do tipo. Até lá, até lá, aí cada laboratório trabalha de um jeito que tenha que se preocupar com a segurança do seu colaborador. E para isso tem a questão de EPI, tem a questão relacionada com equipamentos de proteção coletiva. De repente todo mundo tem que entrar com jaleco, com máscara, com capuz, com a touquinha de tênis ou sapato de segurança. Ou seja, ele tem que estar paramentado. Óculos de segurança, protetor auricular. Então tem uma série de implicações que isso aí pode ser comum a todo mundo. Entrou no ambiente, tem que estar paramentado. Ponto. Não vou nem discutir. E esses dias eu fui em um ambiente, visitei um ambiente que não podia estar sem touca.
e tinham 2 funcionárias sem touca. Logicamente que ficou feio. Não para mim. Não para mim. Ficou feio porque eu fui na visita e de repente verifiquei essa questão do equipamento de proteção coletiva. Ou seja, está no ambiente, todo mundo tem que estar de touca? Sim. E tinha gente sem touca. Não precisa falar mais nada, né? Já está tudo assim. Existe a possibilidade de contaminação coletiva ali, de toda análise que eu estiver fazendo. E quando eu entro num ambiente que é de microbiologia, ixi, piorou. Existem as antessalas para você se contaminar, se paramentar todinho antes de entrar na sala. Não tem jeito. Então tem essa questão de segurança e saúde do trabalhador para serviço de saúde, tá? Esse é um ponto-chave também. Aí a questão de execução dos estudos, aí medição propriamente dito, eu posso ter todo o plano, um desenvolvimento, uma questão de monitoramento e validação dos resultados. Porque eu tenho que ter em mente que quando eu estou fazendo uma medição, todo interessado, todo cliente, ele quer aprovado. Em todas as situações. Todo mundo quer um resultado de aprovação do resultado. Se o meu resultado for de reprovação, você será questionado. E sendo questionado, como que você vai comprovar que a amostra de análise está realmente reprovada? Então, em todos os ambientes laboratoriais tem essa questão. Quando está reprovado, existe a possibilidade de reanálise ou uma nova medição. É isso que vai acontecer. Agora, quando eu tenho uma preparação altamente eficiente, ou seja, eu sentei, preparei tudo, todo o ambiente, está todo mundo sob controle, o todo mundo seria o que eu falei para vocês, procedimento, ambiente, a amostra, o padrão e o próprio padrão, tá? Ou seja, está tudo em ordem, eu não preciso me preocupar com nada. E o resultado sai reprovado, ou seja, está reprovado. E quando eu falo está reprovado, é porque eu garanto que o resultado se mantém nesse status. E se for questionado, eu replico, eu refaço a medição. E automaticamente, se der reprovado de novo, está confiável. E se der aprovado? 50, 50. E aí, é 50 aprovado, 50 reprovada. Aprovada é reprovada. Em qual você confia? Aí entra a pergunta que eu falei logo no início. O quanto você confia nos resultados que você produz? Aí é delicado. E por fim, para a gente não estender muito, a gente já passou até do tempo aqui, temos aí, para concluir, o resultado da garantia da qualidade. Ou seja, na garantia da qualidade, nós temos. Opa, já quer ir para o fim logo de cara. Mas vamos lá. A garantia da qualidade é como que eu verifico se está ok ou não. Desde um princípio bem simples. Como eu falei para vocês no início dessa apresentação. Pode ser uma calibração, pode ser um ensaio, pode ser uma medição propriamente dita. Todos esses conceitos que nós tratamos aqui vai ser de acordo com o tipo de serviço que você executa. Eu não posso chegar para você que é só para BPL. Não. Se você for avaliar assim de uma maneira bem crítica,
analisar criticamente, o BPL serve para todos os tipos de laboratório. E, em alguns requisitos, ele pode não ser aplicado. Ponto. Ponto. E é isso, pessoal. Essa é o desenvolvimento que nós falamos de BPL. E fica aqui o meu agradecimento aí para fechar mais uma etapa e que a partir de julho nós faremos nossos webinars, nossos eventos, todas as terças a partir das 19 horas. Vamos mudar de dia e de horário. E vamos atualizar vocês com novos temas para desenvolvimento. Ok? Muito obrigado e gratidão mais uma vez para essa nova etapa aí. Ok? Grande abraço a todos vocês e até a próxima.